Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos. Gostaria de convidá-los mais uma vez a curvarmos nossas cabeças e orarmos invocando que o Senhor nos instrua nessa hora e também agradecendo por dízimos e ofertas, pelo suporte, pelo sustento que o Senhor nos dá. Pai Santo, nós te pedimos, ó Deus, primeiramente que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, nos ensine, ó Deus, para que possamos viver uma vida agradável a Ti. Especialmente, nos ensina, Deus, a orar como convém, de maneira, ó Deus, que manifeste, ó Pai, como um filho Teu realmente ora, se chega a Ti, não como os hipócritas, não como os pagãos, mas como um verdadeiro filho Teu que conhece o Pai que tem. Senhor, nos ajuda nisso. Também, ó Deus, nós te agradecemos por dízimos e ofertas, pelo sustento, Pai, que o Senhor dá não só à Tua igreja, mas a cada irmão, a cada membro, a cada casa que representaram, Senhor. Obrigado, Pai, porque tudo que é bom provém de Tuas mãos. E no nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Irmãos, Mateus 6, versículo 11, é o que nós vamos ler agora, dando continuidade à nossa série no Pai Nosso. E diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Nós veremos então hoje a quarta petição. Estamos numa série, terminamos a semana passada a primeira sessão de pedidos que o Pai Nosso está dividindo, né? Talvez muitos de vocês não tenham percebido essa lógica dentro do Pai Nosso, né? De que ele tem uma razão de ser como ele é, né? Jesus, ele organizou a oração de uma maneira bastante didática para realmente nos ensinar como nós devemos orar, diferente dos exemplos ruins que ele deu antes, né, que nós vimos também o exemplo do hipócrita quando ora e ele ora errado porque ele ora com más intenções, com a intenção na verdade de ter a sua reputação enquanto religioso muito bem avaliada, e a oração dos pagãos que achavam que o ritual podia mover a mão de Deus, né? Forçá-lo a fazer coisas de acordo com o desejo daquele que orava. E aí o Senhor ensina uma maneira completamente diferente de orar, de se chegar a Deus, que está aqui exemplificada no Pai Nosso. O Pai Nosso é um exemplo, então, de como nós devemos orar. Ele não é só uma oração que nós podemos, e é bom a gente orá-la, literalmente, né? Em comunidade e individualmente, na nossa própria devoção pessoal, mas também ele é um modelo para que as nossas orações espontâneas reflitam mais ou menos essa estrutura. Primeiro nós vimos, por exemplo, que ele invoca o Senhor e depois ele faz as petições, os pedidos relativos ao próprio Deus. Foi isso que a gente viu. Pedido relacionado ao nome de Deus ser glorificado, pedido pelo reino, e pedindo pela sua vontade realizada. Foi isso que a gente viu. Então, ele nos ensina logo de cara que antes da gente começar a pedir por nós mesmos, nós primeiro pedimos para que a glória de Deus seja manifesta, para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja realizada. São pedidos relacionados a ele. Aí depois que nós colocamos as coisas prioritárias como prioridade, aí sim vem os nossos pedidos. Mas é interessante notar que o Senhor não faz menos deles, muito pelo contrário. Inclusive a quantidade de pedidos pessoais relacionados a nós é a mesma quantidade, também serão 3 pedidos, que reúnem basicamente toda a necessidade humana. Toda a necessidade humana está aí dentro, embutida nesses 3 pedidos. De cara nós temos esse primeiro, que é muito simbólico e importante para nós, que é: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É a quarta petição, é a petição que abre então esses pedidos relacionados a nós. E aí eu faço de antemão 2 perguntas para a gente tentar compreender o que é que nós devemos pedir aqui, nesse pedido, o que é que ele significa. Irmãos, no mundo onde há um contraste tão grande, né, entre superabundância
nada assim, na história da humanidade, em nenhum momento da história se produziu tanto alimento quanto no tempo presente. O Brasil mesmo é um dos celeiros do mundo, né? Tem uma produção de grãos absurdamente grande. A produção de alimentos hoje, ela é grande bastante para que, na verdade, nenhum ser humano passasse fome. Por outro lado, esse é o grande contraste. Há muita gente ainda passando fome, inclusive no Brasil. Como então a gente, por exemplo, diante de tal contraste, pode compreender aquilo que costuma ser julgado por nós como necessário? O que é necessário para você, né, diante desse contraste de abundância com fome? Será que o necessário para você é mudar de carro todo ano, é fazer uma viagem, ou é apenas ganhar o pão daquele dia, ter o que vestir naquele momento, naquela ocasião? Esse pedido fala sobre necessidades. E também aí vai uma outra pergunta, porque também diante desse contraste e diante das nossas necessidades pessoais, a gente também se pergunta: será que Deus se importa com nossas necessidades? Será que elas são importantes para Deus? Seja elas quais forem. E é sobre isso, irmãos, então, que eu gostaria de convidá-los a refletir, para ver o que é que Jesus nos ensina então a pedir, quando Ele nos ensina desse jeito: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O que é que Ele está nos ensinando? Será que tem a ver com aquilo que é necessário para nós? Será que tem a ver com Deus se importar ou não com nossas necessidades? E esse é o primeiro ponto que gostaria de tratar com vocês. Deus conhece as suas necessidades. Deus conhece as minhas necessidades. Esse é o primeiro ponto que esse pedido nos ensina. Jesus nos ensina que Deus não apenas criou todas as coisas, mas as sustenta. E esse é um ponto muito importante. A gente tem refletido um pouco sobre isso nas reuniões de sábado, né? Porque aquelas primeiras perguntas do catecismo estão relacionadas a isso, a criação, e a criação já chama outros assuntos relacionados a Deus, que são o seu governo, que é não apenas o fato dele ter criado, mas também que ele sustenta. Esta é uma crença muito importante dos cristãos. Os cristãos apenas não creem num Deus criador, mas creem num Deus criador e sustentador. Ou seja, ele não fez, né, como faz o relojoeiro, que dá corda para o relógio e depois vai embora e deixa o relógio trabalhando sozinho. Ele mantém a vida, ele mantém a criação. O Salmo 104, por exemplo, que é um salmo longo, muito bonito, e que é um salmo que louva a Deus por conta da criação, ele fala algo muito interessante. Ele diz que os animais é uma figura de linguagem para mostrar que por trás de todo o mecanismo natural existe um Deus que com sua própria mão alimenta os animais. O poeta, ele diz assim, que os animais, eles esperam vir da mão do Senhor, estão com sua boca aberta para receber o alimento. O que o salmista quer dizer é que, olha, todas as coisas são sustentadas pelo Senhor. E isso é um dado importante para entendermos então que Ele conhece as suas necessidades. Ele não está alheio a elas, muito pelo contrário. Porque Ele é o próprio sustentador da sua vida, como é de todas as outras coisas. Daí que o Senhor então nos ensina a pedirmos pão a Deus. E o pão aqui não é apenas o pão físico, o alimento feito de trigo, geralmente. Mas o pão aqui, ele é muito mais, ele é um símbolo. Ele é um símbolo, um termo que engloba tudo aquilo que é necessário para a manutenção da nossa vida. Tudo. Então esse pão aqui, que é o alimento, ele representa o alimento, ele representa a bebida, ele representa as vestes, ele representa ter um trabalho, ele representa você ter saúde para trabalhar, saúde na sua casa, para que você não tenha que ir para o trabalho preocupado, você ter o necessário também para ter lazer,
você ter moradia, todas essas coisas, irmãos, todos esses pedidos que costumam ser os pedidos mais frequentes dentro das nossas orações, estão dentro aí em formato compacto nessa palavrinha, pão. Pão é isso tudo. Tudo que a gente julga ser necessário para que a nossa vida seja mantida dignamente, adequadamente. É claro que isso vai mudar de geração em geração, de contexto em contexto. É claro que hoje, de novo, a gente não apenas vive uma era de superabundância de alimentos, mas de uma série de outras coisas. E claro que hoje, então, aquilo que é necessário para nós, não era necessário para iguais seres humanos há 200 anos, 300 anos atrás. Mas, uma coisa é fato, é que seja no passado, seja no presente ou no futuro, Deus nunca esteve alheio às necessidades humanas, de modo algum. Então, desse modo, a primeira coisa que a gente aprende é que o Senhor, Ele não está alheio às nossas necessidades, Ele não está alheio às suas necessidades. Ele, na verdade, se considera muito importante, é o que alguns teólogos chamam de realismo cristão, de que, na verdade, o Evangelho, ele é sim espiritual. O reino de Deus é um reino espiritual, ele não é deste mundo, ele não tem pretensões de poder neste mundo, mas o Senhor não despreza a matéria que Ele mesmo criou. Lembra que quando Ele criou no Gênesis, havia uma exclamação, né, uma espécie de refrão que o Senhor proferia cada vez que criava alguma coisa, que era, viu Deus que era bom. Então Ele exclamava dizendo que aquilo que tinha feito era bom. Quando faz o homem, diz que o homem era muito bom. Por quê? Porque a matéria não é ruim. Isso é filosofia grega, irmãos. Os gregos tinham um desprezo muito grande pela matéria, viam a matéria como prisão. Isso, aliás, é um pouco comum em religiões, por exemplo, que creem em ciclos, em reencarnação, né? Que entendem a matéria como prisão, né? O corpo como uma prisão da alma, e que você precisa libertar-se disso, de que o físico seria um limitador. O Evangelho não vê assim. O Evangelho vê que o corpo, ele é bendito também, ele é bom, Deus fez bem, e tudo aquilo que é relacionado ao corpo. Infelizmente, por conta de uma série de fatores, a igreja nem sempre agiu dessa maneira, né? E teve problemas para lidar com o prazer, para lidar com o próprio corpo em si, né? Para lidar com até o riso. Houve uma época na Idade Média que rir era pecado. Imagina isso, que rir era uma coisa pecaminosa. Quem já assistiu O Nome da Rosa ou leu o livro, né, trata um pouco a respeito disso, de como que a expressão do riso, do humor, era uma coisa mal vista pela igreja na época. Então é claro que a igreja ela nem sempre foi bíblica na sua visão a respeito do corpo, do físico, mas essa é a visão bíblica, de que o Senhor fez tudo bom, tudo que é físico é bom também, e tem interesse para ele espiritual, ou seja, ele tem interesse sobre a minha e sobre a sua vida material. Ele tem interesse sobre o que você come, o que você bebe, o que você veste. Ele tem interesse sobre o seu bem-estar. Isso é muito importante porque nos dá ânimo e esperança de saber que quando nós oramos a Deus, dá-nos o pão de cada dia, nós sabemos que estamos pedindo para alguém que conhece de que pão precisamos. Irmãos, na verdade, Ele conhece até muito melhor do que nós mesmos. Ele conhece melhor suas necessidades do que você mesmo conhece. E aí já nos ensina uma segunda coisa, que desse Deus que conhece as nossas necessidades, nós devemos depender para que elas sejam supridas. Oração, irmãos, é uma expressão de fé. Só ora quem tem fé. Nós vivemos num período em que dá-se muito valor à autossuficiência, né? A você se bastar. As pessoas, inclusive, sonham com, digamos, não depender de ninguém, né? Não depender de nada. Na verdade, nós, seres humanos, ficamos, às vezes até ofendidos, né? Quando precisamos da ajuda de outras pessoas, né? Nos sentimos um pouco humilhados.
geralmente não é bem encarado. Imagine, por exemplo, alguém que foi ativo a vida inteira. Quantas vezes já ouvi isso? Quando minha avó adoeceu, isso era bem corriqueiro na minha casa. Nossa, mas ela era tão ativa, aí teve 2 AVCs e ficou muito debilitada. E precisava de ajuda para tudo, para se alimentar, para manter sua higiene. E nós não gostamos de dependência, mas oração é uma ação de quem se entende totalmente dependente de Deus, totalmente dependente desse doador da vida. A oração, portanto, é uma expressão de fé, de completa dependência da mão de Deus. Ele criou tudo, na verdade, de maneira interligada. Essa dependência, ela se manifesta na nossa vida física, assim como alguém que fica doente precisa da ajuda de outro. Na verdade, ninguém aqui pode dizer que é completamente autônomo, nenhum ser humano. Deus fez o homem social, e Deus fez o homem dependente da terra, dependente dos outros animais, dependente dos outros seres, dependente de outros corpos celestes, para que a vida aqui nesse planeta seja mantida. Ou seja, está tudo interligado. E aí vem um filósofo da Idade Média e diz o seguinte, que Deus é a causa motora primária, ou seja, Ele põe tudo em movimento primeiro. Ou seja, quando nós vemos que tudo que está ao nosso redor contribui para que a nossa vida possa ser possível, tem alguém no fundo, atrás de tudo isso, que mantém tudo isso funcionando, que é o próprio Senhor. Ele nos mantém. Então é bem-aventurado aquele que reconhece isso, que sabe que não é autônomo de modo algum, e que se depende do ar, se depende de abelhas, por exemplo, para que você tenha alimento, quanto mais você não depende do Senhor, que é quem põe todas essas coisas para funcionar, que sustenta todas elas. Então dependa de Deus para que suas necessidades sejam supridas. Saiba que vem dele, ainda que não se creia nele. Deus não apenas supra as necessidades daqueles que o amam, daqueles que creem nele, mas também daqueles que não creem, daqueles que servem a outros deuses, servem a si mesmos. Ainda assim é o Senhor aquele que doa a vida, que supra as necessidades. Felizes somos nós então, irmãos, portanto, quando nós reconhecemos essa dependência, de que todas as coisas, por mais que nós vejamos que foram fruto dos nossos esforços, elas jamais existiriam se, por exemplo, o Senhor não tivesse nos permitido acordar de manhã para trabalhar, ter nos dotado de talentos. A gente conversava ontem a respeito disso, a respeito de como que o Senhor dota o homem de talentos, de dons, de habilidades, e como que elas podem ser utilizadas para a glória de Deus. Vem do Senhor, tudo absolutamente. E quem ora assim, ora reconhecendo sua dependência. Dependência de que suas necessidades sejam supridas. Mas que necessidades? Essa é uma boa pergunta. O que é necessário para você? O que é que você entende como, olha, isso aqui eu preciso? É uma frase muito forte, viu? Eu preciso disso. É uma frase muito forte. A oração, esta oração, ela se refere primeiro a um pão cotidiano. A gente percebe o que é que Jesus está nos ensinando a respeito do que é necessário pelos próprios termos que ele usa na oração. Repare que ele pede assim: dá-nos hoje. Então o primeiro ponto é o seguinte, é que a oração se refere ao seu sustento, a tudo que é necessário para que você viva bem hoje. Ele não está pensando no longo prazo. Ele não está pensando em você, por exemplo, pedir a Deus sustento necessário para que você possa fazer uma poupança, para que você tenha o que comer no dia seguinte. É muito interessante a respeito disso, irmãos, porque em não poucas passagens há sempre um mandamento recorrente aos crentes: não estejam ansiosos por nada, por coisa alguma.
O Senhor, em Mateus 6, aqui nesse mesmo discurso, nessa mesma pregação, em que Ele nos ensina a orar, mais adiante, Ele vai nos falar sobre as preocupações da vida. E de que, olha, vocês não andem ansiosos, ao contrário disso, olhem para as ervas do campo, olhem para os pássaros, e vejam como o Senhor as sustenta, quanto mais vocês. Então o Senhor, Ele nos fala que não devemos ficar ansiosos. Peça pelo pão de hoje. O que é que você precisa hoje para viver bem, para fazer aquilo que você deve fazer para glorificar a Deus, para ter aquilo que é necessário para que sua família seja bem? O que é que você precisa hoje para que você possa abençoar outras pessoas? Hoje. Isso é muito forte nessa passagem. É um pedido que não nos direciona para acúmulo, mas nos direciona para entender que o Senhor nos sustenta dia após dia. E que o próprio Senhor Jesus nos diz: para cada dia basta o seu mal. Em outra passagem, os apóstolos também falam a mesma coisa. Pedro diz assim: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então, é o mesmo pedido, o mesmo reforço. Peça pelo pão de hoje. A oração, ela também está se referindo a um pão que é de cada dia, cotidiano. Aquilo que é necessário para viver, também em quantidade. E isso nos lembra uma história muito famosa do povo de Deus, que é o maná no deserto. Quando o povo de Deus ele sai do Egito, ele passa o Mar Vermelho e entra no deserto do Sinai, há um seguinte problema: eles estão no deserto, não tem como plantar, não tem comida suficiente para toda aquela multidão de pessoas. Como então serão sustentadas? Então o Senhor provê para eles o maná, que era algo parecido com semente, que orvalhava, que descia do céu e que simplesmente na manhã seguinte eles podiam coletar no campo. E pegavam aquilo e faziam massas, e faziam bolos, faziam pães, e se sustentavam com aquilo. Mas havia regra para utilizar o maná, e a regra era muito interessante. Era uma regra realmente como um teste de fé para eles, que era que, olha, vocês não podem guardar para o dia seguinte. Pega o que é necessário para hoje, livre, cada um entende o que é necessário para a sua casa, certo? Quanto é que acha que deve comer, mas zero desperdício e zero ambição, zero gana. Ou seja, pega só aquilo que é necessário. Se vocês pegarem a mais e guardarem, vai ficar podre no dia seguinte. E era o que acontecia. Os israelitas, alguns quiseram, digamos que, ser um pouco mais espertos, né? Ou duvidaram da palavra que foi proferida por Deus através de Moisés, e fizeram isso, e guardaram um pouco de maná. No dia seguinte estava podre e cheirando muito mal. A única exceção, por conta da lei, era que da sexta para o sábado eles podiam guardar, porque no sábado, por eles não poderem trabalhar, também não deveriam coletar. E tudo isso, irmãos, era com função pedagógica, didática, de ensino, de ensiná-los a depender de Deus dia após dia, de entender que mesmo que o maná acabasse ali no jantar, mas todo mundo iria dormir com o estômago forrado, eles não deveriam temer que no dia seguinte não haveria comida. Mas pense que prova de fé não era para eles. Terminou o jantar, acabou, não tem mais maná, acabou a comida, zerou mesmo, não tem nem para fazer lanchinho assaltando geladeira de madrugada, acabou. E aí você vai dormir confiando que o Senhor no dia seguinte vai te dar as mesmas sementes, e você vai poder fazer farinha, fazer pão e alimentar você e sua família. O princípio, irmãos, não mudou. Essa oração nos ensina o mesmo princípio do maná. Deus nos promete não luxos, mas o que é necessário e para cada dia. E é isso que está bom. Nos ensina então a termos contentamento com aquilo que o Senhor nos dá. Sermos contentes, satisfeitos, e saber que se algo, por exemplo, que nós tivemos hoje,
estamos precisando realmente de verdade, porque de alguma maneira pode reduzir. Pense sempre nisso, né? Aquilo que é necessário é aquilo que faz com que a sua vida hoje, né, enquanto ser humano do século XXI, seja considerada uma vida digna, de um ser humano digno. Por exemplo, é claro que há 300 anos atrás, os banheiros não eram como os de hoje, correto? Mas hoje, ter um banheiro de 300 anos atrás é degradante, né? Aconteceu uns incidentes lá no nosso prédio, houve 2 roubos, na verdade 4 roubos de registro. Então tem 4 apartamentos lá do nosso alojamento de seminaristas que está sem água. Olha que transtorno, né? De repente aquilo que para nós é tão corriqueiro, ter água encanada, tratada na nossa casa, de repente 4 famílias ali estão sem, porque vão ter que esperar a Sabesp recolocar um novo registro durante essa semana. E fica um transtorno, porque não é digno não ter acesso à água potável, certo? Mas não é preciso ter piscina em casa, percebe? Não é necessário, né? Se você tem, seja grato a Deus por isso, mas saiba que necessário não é. Ou seja, quando o Senhor está nos ensinando aqui a respeito de pão nosso de cada dia, Ele não está nos prometendo vida de luxo, de riquezas, mas Ele está nos prometendo que aquilo que é necessário para que você viva dignamente dentro do seu contexto, então seja assim, confia que Ele vai dar. Ele não nos promete que nós sempre comeremos só aquilo que gostamos, mas que sempre teremos comida na nossa mesa, necessária para nós e para os nossos. Na verdade, irmãos, Ele tem feito muito mais do que isso. E em geral, tem nos dado tanto a ponto de nós podermos dividir com outras pessoas, a ponto de transbordar. Olha para a sua vida e vê se não é assim. Vê se na verdade você tem muito mais do que aquilo que é a linha da dignidade, né? Em economia a gente fala muito de linha de pobreza e linha de miséria, que são linhas que, se a gente parasse para pensar, nossa, é bem complicado a gente imaginar que alguém acima um pouco disso seria alguém não pobre. Por exemplo, alguém que vive com menos de $1 por dia é alguém considerado não pobre. Mas $1 é muito pouco, né? Vamos converter em reais, e digamos que seja algo em torno aí de 5 e pouquinho. Imagina você viver com R$5 e pouquinho por dia. Não é pobre mais, segundo as linhas de pobreza necessárias para fazer pesquisas, enfim. O Senhor tem nos dado muito mais do que isso. Ele tem realmente atendido nossas orações quando fazemos orações por sustento. Muito, muito mais, irmãos. Ele tem nos dado força para trabalhar. Essa oração nos ensina que não é uma questão da gente ficar de braços cruzados, mas de que nós vamos trabalhar na força do Senhor, de que o Senhor nos dá ânimo para o trabalho e vai fazer com que o nosso trabalho prospere de tal maneira que aquilo que é necessário, o maná daquele dia, esteja garantido. Ponto. E isso já está muito bom. E isso já é o necessário para que você não só viva uma vida de profunda gratidão a Deus, como também uma vida em que você possa dividir com outros também aquilo que você possui. E isso está relacionado ao último aprendizado que essa oração nos dá, que é: inclua o próximo em suas orações. Porque perceba que a oração é do Pai Nosso. É verdade, irmãos, que a igreja primitiva utilizava muito o Pai Nosso liturgicamente. Ou seja, ela também era uma parte da liturgia, como na verdade nós temos feito aqui já há algumas semanas, orar no Pai Nosso no final. Era comum também na igreja primitiva fazer isso. Se era uma oração comunitária, então tudo que se pede em comum, então é nosso, né? É verdade. Mas lembra que esta oração, ela é um contraponto, ela é uma resposta aos maus exemplos de oração, que são orações individuais também. Lembra a oração do gentio, do pagão, que é uma oração idólatra, uma oração que pensava no rito como uma maneira de barganhar com Deus?
E a oração do hipócrita, que também era uma oração idólatra, mas era ególatra, né? Era voltada, na verdade, para ele mesmo. E aí o Senhor pega e diz: não, vocês vão orar desse jeito, no seu quarto secreto, na sua devoção pessoal e também em comunidade, junto com a congregação. De que maneira? Vai orar assim: Pai nosso que estás nos céus. E todas essas petições, por exemplo, relacionadas ao homem, a nós, como essa primeira, o pão nosso de cada dia, é sempre no coletivo, é sempre assim no plural. O pão nosso, perdoa as nossas dívidas, nos livre do mal. Então o Senhor nos ensina a sempre incluir o outro, a sempre separar um tempinho na sua oração para interceder por alguém. Alguém que te pediu uma oração pelo WhatsApp, alguém que vai passar por uma prova, está passando por uma prova muito grande, né, uma tentação, um problema, e dividiu isso com você. Ora por ela. Se ela dividir, é porque o Senhor quer que você interceda por ela. Não há uma oração mais poderosa do que outra. A oração de um pastor não vale mais do que a sua. Você também intercede em nome de Jesus por outras pessoas. E é isso que ele nos ensina. Inclua então o próximo em suas orações. Ore pelo suprimento das necessidades daquele que você conhece, das pessoas ao seu redor, né, de seus amigos, de seus colegas de trabalho, de sua família, seus irmãos da igreja, seus inimigos, aqueles que você não gosta, que você sabe que não gostam de você. Ora por eles. Ora para que nada lhes falte, enquanto necessário, aquilo que é necessário. Ore também por todos que trabalham. Um grande teólogo inglês, comentando o Pai Nosso, ele fala o seguinte: perceba essa interdependência de novo, de que para que a comida chegue na tua mesa, quantos trabalhadores não foram necessários, quantas empresas não tiveram que existir. Percebe? Uma grande cadeia, irmãos, uma grande cadeia. É simplesmente incrível saber como essas coisas acontecem e chegam na nossa mesa. É muito bom saber disso, então ore por elas. Ore para que, por exemplo, o Brasil, que é um país que está passando por um problema de desemprego, para que as pessoas encontrem trabalho digno, encontrem um bom trabalho e possam ter o que comer nas suas casas. Ore também pelo próprio país, né? Esse teólogo inglês, ele nos ensina isso. O J.I. Packer, o nome dele, ele tem um livro muito legal sobre o Pai Nosso, e que ele diz o seguinte: ore pelos governos, para que os governos entendam que aquilo que eles fazem tem efeito a respeito das necessidades das pessoas serem ou não supridas. Ele cita que Lutero, por exemplo, falando sobre isso, disse o seguinte: que os governantes não deviam ter nos seus brasões leões, deviam ter pães, para lembrar todos os dias que a função deles é auxiliar para que o povo pudesse ter seu sustento garantido. É interessante pensar que Lutero já tinha esse insight, né? Já pensava a respeito disso há 500 anos atrás. E o Senhor nos ensina aqui: inclua os outros na sua oração, inclua as necessidades dos outros na sua oração. E se você for resposta a elas, melhor ainda. E aí nós concluímos, irmãos. Dependa de Deus, do Deus que você conhece, do Deus que conhece as suas necessidades, e peça a Ele para supri-las. Volta para casa, irmãos, essa semana, refletindo aqui em algumas perguntas que eu quero deixar a vocês. A primeira é: você tem confiado no Deus que provê tudo que é necessário para você e para a sua família? Você tem confiado mesmo nele? Tem confiado que Ele conhece as suas necessidades e as supre? Você tem se contentado com aquilo que tem recebido? Você tem demonstrado espírito grato diante de Deus, reverente, de saber que Ele vem da mão dele tudo aquilo de bom que você tem? E você tem se preocupado com a necessidade daqueles ao seu redor, apresentado essas necessidades ao Senhor em oração? Pensa a respeito disso. Pensa a respeito disso, confiando, irmãos, que tudo aquilo que nós pedimos em oração em nome de Jesus, o Senhor ouve, o Senhor atende. Vão em casa com esta certeza, com esta fé, mas reflitam a respeito disso. O quanto que tem realmente manifestado dependência
e gratidão ao Senhor que nos provê de tudo aquilo que é necessário. Que o Senhor então nos abençoe. Vamos orar mais uma vez e depois vamos cantar. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor plante em nosso coração, ó Deus, a Tua palavra, possamos aprender de Ti, ó Deus, que é do Senhor que vem o pão que nos alimenta, a saúde, ó Deus, necessária para trabalhar, para viver. É o Senhor que preserva em segurança, em saúde os nossos. É o Senhor, ó Deus, que nos dá um teto para morar, uma cama para dormir. Ó Deus, nos dá roupas. Na verdade, nos dá mais. O Senhor nos dá oportunidade de podermos escolher o que podemos vestir. Senhor, o Senhor nos supre de todas as coisas, ó Deus, e queremos declarar que reconhecemos isto. E que queremos ter um espírito grato, ó Deus, ao Senhor. De reconhecer isto e de saber que o Senhor nos ouve e supre todas as nossas necessidades. Queremos, ó Deus, todos os dias te dar louvor por cada refeição, ó Deus, por cada pequena bênção que nós recebemos. Nós te pedimos, ó Deus, também por aqueles que passam necessidade, pelas necessidades, ó Deus, dos nossos irmãos. Ó Deus, te pedimos por aqueles que trabalham, te pedimos, ó Deus, pelos governos deste mundo que não sejam, ó Deus, na verdade, tropeço na vida das pessoas, mas que contribuam, ó Deus, para que elas possam trabalhar e suprir suas necessidades, porque o Senhor mesmo é que faz isso. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, a depender de Ti todos os dias, a dormir sabendo que o Senhor proverá tudo aquilo que nos é necessário no dia seguinte. Ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos. Vamos colocar de pé. Sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. O seu amor é para sempre. Te dou louvor. Seu braço forte estendido está. O seu amor é para sempre. Pela vida que renasceu, o seu amor é para sempre. Te dou louvor, te dou louvor, te dou louvor. Para sempre, Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Vamos cantar mais uma vez, render graças. E render graças ao nosso Rei. Seu amor é para sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. O seu amor é para sempre. Te dou louvor, te dou louvor, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre, para sempre. E para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco.
amor para sempre. Esqueci do microfone. Nós vamos orar mais uma vez a oração que o Senhor nos ensinou, então. Já refletindo, irmãos, a respeito daquilo que a gente já tem aprendido e sabendo que o Senhor mesmo é que nos molda segundo o poder que a Sua palavra mesmo tem por seu Espírito. Oremos então, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Vamos que o Senhor abençoe a semana de todos.